Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre o luto. A gente continua com a Carol Cirulli, a Ana Carolina Cirulli, ela que é psicóloga clínica, para nos ajudar a falar mais sobre esse assunto e a responder, viu, Carol, as principais dúvidas dos nossos telespectadores. A gente falou no bloco anterior, você, doutor Marcelo, sobre as 5 fases do luto, né? E eu achei muito interessante, eu particularmente acho muito didático, ajuda a entender, ajuda a gente a se respeitar, né? A ficar mais tranquilo e tranquila dentro desse processo. Mas eu queria saber, uma dúvida até minha, existe alguma fase que se destaca mais? Que tem tendência a se destacar mais ou não? Sim, Gláucia, as fases que mais se destacam são as fases da negação e da depressão, que elas são mais recorrentes. E as pessoas, assim, sinalizam mais em relação a esses estágios. Ah, certo. A violência. Você vê que algumas pessoas reagem com violência a esse momento. É uma impressão, uma percepção errônea a violência? Ou acontece de algumas pessoas reagirem dessa maneira, ou a violência se encaixa em alguma dessas fases? Olha, eu acredito que se encaixe mais na fase de raiva, né? Porque tem a fase da raiva também. Isso, a fase da raiva, que é quando a pessoa se sente mais frustrada, então ela fica mais nervosa, né? Fica com aquele sentimento de revolta, né? Porque é uma fase revoltante, de questionamentos. Tem aquele momento. E aí você também me disse que essas fases elas acontecem de maneira aleatória, né? Exatamente. Mas elas podem voltar, se repetir? A pessoa ficar no ciclo? Pode. E aí quando acaba passando dos 6 meses, que é o processo do luto, que aí começa a entrar no luto complicado, né? Então é quando esse ciclo se repete de forma assim exacerbada, e é quando a pessoa tem que procurar ajuda profissional mesmo, né? Carol, um luto que se repete por mais de 6 meses, vai repetindo fase, que impacto ele pode ter na vida, na parte psicológica da pessoa? Olha, a pessoa começa a ter inassertividade, né, nas relações. Vai ficar muito difícil. Exatamente. Os comportamentos antissociais, né, porque ela não quer mais sair, ela começa a afetar a vida social dela, então ela deixa de praticar esporte, ela deixa de encontrar com os amigos, né, e ela começa a se isolar e perder o sentido na vida e o sentido em continuar. Agora, uma outra coisa, tem pessoas que fogem do luto, que tentam não viver o luto, se escondem de alguma maneira, como que isso é visto? Realmente tem muitas pessoas que fogem do luto. Por quê? Porque ela acredita em um primeiro momento que seja mais confortável para ela, né? Fugir e adiar o luto. Só que isso pode tornar um transtorno, né, patológico. Por quê? Porque em algum momento ela vai ter que passar por isso, né? Porque em algum momento a realidade, vamos dizer assim, no senso comum, a ficha dela vai ter que cair, né? Então adiar isso causa maiores transtornos. Carol, falando sobre essa fuga, né? A gente falou também sobre o luto, da perda de entes queridos, sobre o término de um livro, com alguns outros exemplos. A perda de um animal de estimação, que também gera, né, um tipo de luto muito doloroso também e diferente desses outros. O término de um relacionamento. No mundo atual, né, com o advento da tecnologia, o uso da tecnologia, a gente vê pessoas terminando o relacionamento, por exemplo, por mensagem, não conversando com a outra pessoa. Isso pode gerar um luto diferente? Isso aí também é visto como uma fuga? Sim. Eu costumo apostar sempre na comunicação assertiva, né, na responsabilidade afetiva. Então, a gente tem que ter empatia com o outro. Quem que gostaria, mesmo na modernidade, de receber, né, uma notícia: olha, eu não quero mais namorar com você, ou eu não quero mais te ver, eu não quero mais ficar com você, por mensagem. Porque nessas relações, a gente tem momentos bons, né, a gente troca algumas afinidades, ou a gente comenta sobre alguns aspectos pessoais nossos, né, porque a gente está se relacionando. E aí, terminar dessa forma não é legal, e isso pode sim gerar um luto bem desagradável, né? Porque o outro fica com questionamentos e tudo mais. Então eu falo que a comunicação assertiva, ela é o melhor caminho aí. As relações não inacabadas também podem desencadear esse processo de luto. Exatamente.
Carol, e quais são os impactos que o luto não vivenciado pode causar? A pessoa fugiu, não quer viver o luto, está nesse processo de negação, tem esse processo também, né? Tem essa fase? Parou lá, quais os impactos disso? Então, o luto adiado, em algum momento ele vai aparecer, né? E aí essa pessoa vai viver isso depois de 1 ou 2 anos, e aí esse processo pode se tornar mais doloroso, além das pessoas ao redor não conseguir compreender o porquê que ele está passando por aquilo naquele momento, né? Sendo que faz tanto tempo que aconteceu, né? E aí acontece todos esses julgamentos que acaba piorando, né, a situação do enlutado, né, com esse luto adiado. E o processo de luto também pode desencadear complicação. Também passar pelo luto, ele também pode desencadear, dependendo da intensidade e do grau do apego. Exatamente. Aí é quando a gente volta a falar do luto complicado, né? Aí a pessoa precisa procurar um profissional para passar, né, por esse momento e, se necessário, até entrar com uma medicalização, né, a gente encaminhar para um profissional para avaliar se há necessidade de uma medicalização, para a pessoa conseguir, né, a passar e a compreender, né, esse momento e ressignificar que a vida precisa continuar, que ela precisa continuar fazendo as suas rotinas, né, diárias, como, por exemplo, ir na academia, né, encontrar com os amigos, ler um livro, assistir um filme, sair com os filhos, né, viajar, e que a vida continua. Infelizmente é uma situação que todos nós não estamos livres, independente, porque todo mundo perde um trabalho, né, todo mundo termina uma relação ou perde um ente querido, mas que a gente tem que continuar. Ninguém está livre disso, infelizmente. Carol, tanto você quanto o Marcelo falaram em cerca de 6 meses, né, o processo natural do luto, mas tem um tempo máximo que a gente pode considerar luto? Até quanto tempo o luto pode durar, além dos 6 meses? A gente sabe que aí já não vai ser mais um luto saudável, né, mas até quanto tempo ele pode durar? Olha, tem pessoas que vivem anos a fio em processo de um luto complicado. Anos a fio. Aí o que acontece? Se torna um processo, aí já começa a virar patológico, né, e fica numa situação de um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, porque aí começa a vir todas as comorbidades. Aí esse indivíduo não tem uma vida social ativa, aí já começa a entrar em situações fisiológicas mesmo, como sobrepeso, ou seja, a vida toda fica comprometida devido a esse luto complicado. E o luto, ele tem fim? O luto tem fim. Boa notícia. O luto tem fim. Então, assim, é claro que você vai lembrar sempre, né, de um cachorrinho, que você tenha tido momentos com ele, que você passou por esse processo de luto, de um ente querido, você lembra, né, de um namorado, de um ex-marido. Você tem noção que aqueles eventos aconteceram, mas eles não te causam mais dor, né? Porque você viveu momentos bons, você começa a lembrar e a ressignificar de outra forma, né? Então aquilo não te dói mais, não te fere mais, então você lembra, né? Mas você não sofre mais com aquilo, você já saiu daquele processo. Eu posso dizer, então, que quando eu tô curada, eu deixo de sofrer pelo luto e passo a ter saudade ou nostalgia? É mais ou menos isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. Carol, e como eu sei que não é mais luto e que é saudade? Como eu sei que não é mais luto e é nostalgia? Quando você lembra desses momentos e aquilo não te faz mais mal e aquilo te faz bem. Essa pessoa passou pela minha vida e ela me agregou e hoje eu me transformei e aprendi com isso, né? Então, esse ente querido me ensinou, né? Enquanto vida, ele me ensinou o que é ser moral, o que é ter ética. Ele me ensinou coisas que me fizeram crescer como ser humano, né? Então, aí você começa a ressignificar, né, toda aquela dor, aquele sofrimento da perda como uma situação positiva para sua vida. Então tem a ver com a dor, o luto tem a ver com a dor, quando aquilo ainda te dói. Exatamente. É muito bom para a gente entender também. Agora, como identificar a hora de procurar uma ajuda profissional? Quando
a pessoa sente que aquilo está os sentimentos fora de controle, quando a pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter um diálogo, né, com a família, quando aquela sua dinâmica familiar é toda alterada e ela não tem, às vezes, vontade de acordar, de levantar, de continuar, de fazer todas aquelas as suas atividades, né, diárias, desde as mais simples até as mais complexas. Aí é a hora de procurar realmente um profissional para ajudar nesse processo. E eu falo que eu sou bem assim a favor da prevenção, que se você já tem um problema com isso, se você não aceita, porque muitas pessoas falam, eu não aceito se a minha mãe falecer, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não vou aceitar. Então, se você já identifica que você tem mais dificuldade do que o normal, diremos assim, já é hora de você fazer uma terapia para autoconhecimento, para você, quando isso acontecer, porque infelizmente vai acontecer, e não só uma vez, né? E não só em um determinado sentido da vida, como a gente veio falando o programa todo, do trabalho, da relação afetiva, do animal de estimação. Aí você consegue lidar, porque você vai conseguir identificar, olha, eu tô nessa fase, provavelmente eu vou passar por isso, e eu sei que isso vai passar, porque quando você tem essa noção, fica menos doloroso. Entender. Né? Fica menos doloroso, porque você está conseguindo compreender que você está passando por aquilo, que aquilo vai acabar, né? Que infelizmente faz parte. E até quando eu na minha terapia, né, com o meu psicólogo, ele falou para mim uma vez e ficou bem assim marcado para mim. Ele falou assim: Carol, viver é sofrer, né? E aí a gente então tá tudo certo, tá errado, algo assim. E a gente então tem que aí aprender a se equilibrar nessas situações que a vida nos traz, né? E ter resiliência. E para isso, quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa procurar realmente um profissional. Ajuda é bom, né? Ajuda com sempre certeza, é bom. É sempre bem-vindo. Carol, normalmente as pessoas que procuram ajuda profissional, elas procuram em qual fase? Eu tenho impressão, você vai me dizer se eu estou errada, que em determinada fase as pessoas sentem maior sofrimento. Está correta essa percepção? Corretíssima. Culturalmente, até em relação a todas as outras situações, né, as pessoas procuram ajuda sempre quando elas estão no limite. Por isso que eu falo que eu sou a favor da prevenção, né, do autoconhecimento, porque aí quando acontecerem as situações, você fica mais equilibrado e fortalecido, né? Então, assim, tanto no transtorno de ansiedade, no transtorno depressivo, né, transtorno do pânico, e o luto não é diferente, as pessoas tendem a procurar ajuda psicológica e de um profissional sempre quando estão no limite. E aí é claro que com isso, né, acaba que o processo é um pouco mais lento, para as coisas irem voltando ao normal. Carol, eu convivo com uma pessoa que está passando por um processo de luto. Eu posso ajudar essa pessoa? De que maneira? Você pode ajudar, como sendo uma pessoa, né, do senso comum, com acolhimento e escuta, mas a forma mais correta é você indicar que a pessoa procure um profissional. Agora eu queria que você, como profissional, desse dicas para as pessoas que passam por luto, como lidar, como passar por isso de uma maneira mais suave, né? É lógico que ela precisa, como você disse, procurar uma ajuda profissional, mas dicas para quem está nos assistindo agora de casa se sinta pelo menos melhor. Por exemplo, alguém que perdeu, vamos falar do ente querido, não? Alguém que terminou um relacionamento amoroso, vamos dizer assim, por exemplo. Olha, a dica seria você otimizar o seu tempo, né? Ocupar o seu tempo. Então, assim, conhecer novas pessoas. E como que você faz isso? Você comece numa academia diferente, né? Você começa a fazer atividades em lugares diferentes para você conhecer pessoas com outra história de vida, né? Um outro ciclo.
você começa a de repente a tentar se espiritualizar mais, né? Procurar fazer coisas que você goste, que às vezes a gente acaba deixando, né? Por causa de tempo e tudo mais. Fazer um curso, né? Meditação. Tem tantas coisas que a gente deixa de fazer e deixa de olhar pra gente, né? Essas dicas também servem para os outros tipos de luto, serve né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Queria perguntar mais, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Carol, mas muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, por ter nos ajudado com essas informações. Acho que, com certeza, esclareceu a mente de muita gente e deixou mais leve também a alma de muita gente. Glaucia, eu que agradeço, né? Embora seja um assunto delicado, né? Dolorido, mas eu acho que a gente tem que sempre procurar, enquanto ser humano, crescer e se transformar, né? E tentar entender melhor das situações que deixam a gente aí, né? Triste. E que pode ser revertida, né? Exatamente. E você aí na sua casa, espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado, espero também que esse programa tenha te ajudado a entender esse processo, né? Entender esse ciclo da vida e tenha te deixado mais tranquilo. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde. Quer assistir novamente esse programa? Quer compartilhar com alguém que enfrenta esse processo de luto? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Assista novamente, compartilhe. Até a próxima.